Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua. Então cuidado com a tentação. Existe um padrão que se repete o tempo todo. Alguém conquista admiração, alcança o sucesso, se torna referência para milhares de pessoas e passa a ocupar um lugar quase intocável na percepção do público. Até que um erro acontece. E de repente tudo aquilo que levou anos para ser construído começa a desmoronar em questão de dias. O mais curioso é que às vezes a discussão deixa de ser sobre o que foi dito ou feito e passa a ser sobre quem aquela pessoa é. O debate deixa de ser sobre um acontecimento e se transforma em um julgamento pessoal. Nos últimos anos isso se tornou cada vez mais comum, mas muito antes da cultura do cancelamento se tornar um assunto tão discutido, um dos maiores nomes da música gospel brasileira viveu exatamente essa experiência. Uma história que mistura sucesso, admiração, polêmica, rejeição e uma pergunta que continua dividindo opiniões até hoje. Mas afinal, quando alguém cai de um pedestal, a queda acontece por causa do erro ou por causa da expectativa que colocamos sobre ela? Para responder isso, precisamos voltar para a trajetória de um cantor que durante anos parecia impossível de ser derrubado. No ano de 2010 e nos anos que viriam posteriormente, era impossível falar de música cristã sem citar o nome do cantor Thales Roberto. As músicas dele estavam na maioria dos congressos, tocavam em todas as igrejas, em todas as rádios gospels do Brasil. Era impossível ignorar o cantor Thales Roberto. Foi algo nunca visto na música cristã, uma ascensão em pouco tempo que se transformou em uma febre nacional, tanto no meio cristão quanto no meio secular também. O que fazia o Thales chamar tanta atenção foi a estética sonora e visual que ele trouxe para o meio gospel naquele momento. Ele também tinha uma forma única de interpretar as músicas e sem falar na sua oratória, que sempre foi muito boa. E juntando tudo isso, fez essa febre que foi no meio gospel no ano de 2010. Falando da estética sonora, ele trouxe algo do pop, do soul e da black music e misturou com um tempero bem abrasileirado. O segmento da música cristã naquele momento ainda era muito ligado aos modelos tradicionais. Enquanto muitos cantores seguiam a mesma linha, o Thales veio na contramão e deu no que deu. O sucesso era tão grande que rapidamente o Thales deixou de ser apenas um cantor para ser uma referência. E enquanto maior era a sua influência, maior seria a expectativa colocada sobre ele. E é exatamente aí que estava morando o problema. Ele influenciava milhares de pessoas dentro e fora do meio gospel, em especial o público jovem. O Thales foi um dos poucos, se não o único cantor gospel a participar de diversos programas em TV aberta. A popularidade dele era surreal, algo jamais visto na música gospel. Era um momento que parecia que nada poderia interromper a sua ascensão, mas foi exatamente no auge que tudo começou a mudar. O ano era 2015 e o Thales iria se apresentar em uma conferência lá em Brasília. Durante a apresentação, houve umas palavras que soaram, no entanto, estranhas para o público. Eu sou melhor que todos eles, juntos, cantando no mesmo palco, eu sozinho, bato com todo mundo, porque Deus me deu uma voz que não deu para ninguém. Agora vem. Não é por ser o melhor dos meus irmãos que eu tenho que ser morto por eles e não tenho que matá-los e não tenho que falar isso. Eu estou falando hoje porque eu cansei. E a partir de hoje eu vou cantar o que eu quero, eu vou postar o que eu quero, e eu vou falar o que Deus me mandou falar, porque Deus me pediu assim. Você ama o seu sucesso? O senhor sabe que não. Hoje eu sou rico, irmãos, muito mais que todos os outros cantores gostam. Talvez a questão mais interessante nisso tudo não foi exatamente o que ele disse, mas como
as pessoas interpretaram aquilo. Para muita gente não foi apenas uma opinião, na cabeça das pessoas soou como arrogância e muito menos confiança da parte do Thales, soou como tom de superioridade. No meio gospel, poucas coisas costumam gerar tanta rejeição quanto a percepção de que a pessoa tem um orgulho interno, principalmente vindo de uma pessoa como o Thales, que naquele momento era uma referência para o público jovem e para outras pessoas também. Foi ali que aconteceu algo que mudaria completamente a relação entre o Thales e o seu público. Agora a discussão deixou de ser musical. Ninguém mais estava debatendo sobre voz, talento, shows ou composições. A discussão era sobre caráter, humildade e sobre coerência. Muitas pessoas passaram a enxergar uma contradição entre o artista que cantava sobre fé e a imagem transmitida por aquelas declarações. E quando a narrativa assim se instala, ela costuma se espalhar rapidamente. Os vídeos logo viralizaram, as críticas cresceram. Outros nomes do meio gospel se manifestaram também. As redes sociais transformaram uma declaração feita em um evento em uma das maiores controvérsias da música gospel brasileira. Talvez hoje isso pareça comum, mas é importante lembrar que aquele período marcava justamente a consolidação das redes sociais como tribunal público. Pela primeira vez, um artista gospel estava sendo julgado em tempo real por milhares de pessoas. E o Thales acabou se tornando um dos primeiros grandes exemplos a experimentar esse gosto amargo. De repente, o artista que parecia intocável começou a enfrentar uma resistência que nunca havia experimentado antes. Após o episódio, os tempos passaram e sabe aquela sensação que você diz, não, vamos esperar a poeira baixar que tudo vai se normalizar, mas não, a coisa continuou feia, as agendas começaram a cair, os trabalhos não tiveram o mesmo impacto que os anteriores e só restava uma alternativa, reconhecer o erro e pedir desculpas. Tudo isso que aconteceu, que envolveu o Brasil aí, sobre essa decisão e essa visitação que o Espírito Santo fez, que ele fez comigo e transformou minha história, minha mente, tudo que eu estava pensando. Deus aí me direcionando para coisas novas. Mas primeiramente eu queria pedir perdão. Perdão porque se você assistir o vídeo inteiro, você vai ver que eu estava falando de mim. Quando eu falo, isso aí é fácil fazer, essa música qualquer um faz, eu estava falando de mim. Porque eu estava desafiando a mim a partir. Mas soou que eu estava desvalorizando os meus irmãos, cantores da música gospel, as pessoas da igreja, os pastores que eu amo. Então a nobreza de um homem cristão como eu, um homem de Deus, é pedir perdão, me perdoe, no afã de falar o que Deus estava me mandando fazer, eu posso ter equivocado sim, sou um homem falho, me desculpe, não foi essa a minha intenção. Aí as opiniões se dividiram. Enquanto parte do público aceitou suas justificativas, outra parte passou a enxergar os pedidos de desculpa com muita desconfiança. Para muitas pessoas o problema já não era mais a frase, era o que aquela frase parecia representar. E esse talvez tenha sido o ponto mais delicado de toda a história, porque quando um artista perde popularidade, ele pode recuperar espaço com uma nova música, com um novo trabalho, enfim. Mas quando ele perde credibilidade, o caminho costuma ser muito mais difícil. Aos poucos, os reflexos começaram a aparecer. E o Thales, que antes dominava o cenário gospel, passou a ocupar uma posição muito diferente daquela que viveu no auge. Poucos cantores do cenário gospel brasileiro viveram uma trajetória tão intensa e turbulenta quanto a do Thales. Em poucos anos ele saiu da posição de principal astro da música gospel para o centro de uma das maiores controvérsias que o segmento já viu. Suas declarações tiveram consequências reais e mudaram a forma como grande parte do público passou a enxergá-lo na época. Mas talvez a pergunta mais interessante não seja se o Thales estava certo ou errado. Talvez a pergunta seja outra. Será que essa história foi apenas sobre o Thales Roberto? Ou ela entrega algo sobre todos nós? Porque muitas vezes transformamos artistas em símbolos. Colocamos pessoas comuns em pedestais tão altos que qualquer erro se torna uma queda imperdoável. E quando isso acontece, deixamos de enxergar o ser humano e passamos a enxergar apenas a decepção.
Por isso, talvez o legado dessa história não esteja apenas na polêmica que abalou a carreira do cantor, mas na reflexão que ela deixa sobre admiração, sobre julgamento e sobre a facilidade com que construímos ídolos para depois nos surpreendermos ao descobrir que eles também são seres humanos. E talvez seja justamente por isso que essa história nunca tenha sido sobre o Thales apenas. Talvez ela tenha sido sobre nós. Agora eu quero saber de você. Deixa aí a sua opinião. O que é que você acha sobre toda essa história do Thales Roberto? Será que o problema está em quem julga? Evidentemente que as palavras que ele falou teve um peso muito grande e passou um ar de arrogância. Mas será que nós é que julgamos em excesso as pessoas? A gente coloca as pessoas em um pedestal e esperamos que elas nunca errem. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa também o seu like aí para ajudar a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Para mim foi um prazer estar aqui com você e obrigado pela sua audiência. Aqui ao lado vai ter um vídeo que possivelmente você vai curtir demais, da trajetória de algum artista que possivelmente você goste. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!